Máximo Gorki e a Rússia. Publicado no novacultura.info em 11 de abril de 2025. Máximo Gorki é o romancista dos vagabundos, dos párias, dos miseráveis. Ele é o romancista do submundo, da vida miserável, da fome. A obra de Gorki é uma obra peculiar, espontânea, representativa deste século das multidões, do quarto estado e da revolução social. Muitos artistas contemporâneos extraem seus temas e seus tipos dos estratos plebeus, das camadas inferiores. A alma e as paixões burguesas são um tanto obsoletas. Já foram exploradas de forma demasiada. Na alma e nas paixões proletárias, no entanto, há novas nuances e linhas incomuns. A plebe dos romances e dos dramas de Gorki não é a plebe ocidental, mas é autenticamente a plebe russa. E Gorki não é só um narrador do romance russo, mas também um de seus protagonistas. Ele não apenas fez a Revolução Russa, mas a viveu. Tem sido um de seus críticos, um de seus cronistas e um de seus atores. Gorki nunca foi bolchevique. Os intelectuais, os artistas, geralmente carecem da fé necessária para se alistar de forma disciplinada, rígida, adepta, nas fileiras de um partido. Tendem a uma atitude pessoal, distinta e arbitrária em relação à vida. Gorki, indolente, inquieto, heterodoxo, não seguiu rigidamente nenhum programa nem nenhuma confissão política. Nos primeiros momentos da Revolução, dirigiu um jornal socialista revolucionário, a Novaya YZN. Este jornal acolheu a desconfiança e a inimizade do regime soviético. Ele rotulou os bolcheviques como teóricos e utópicos. Gorki escreveu que os bolcheviques realizaram um experimento útil sobre a humanidade, mortal para a Rússia. Mas a raiz de sua resistência era mais recondita, mais íntima, mais espiritual. Era um estado de espírito, um estado de ereção contra-revolucionária comum à maioria dos intelectuais. A revolução os tratava e os vigiava como inimigos latentes. Estes, os intelectuais, por sua vez, ficaram aborrecidos com o fato de a revolução, tão turbulenta, tão belicosa, tão explosiva, perturbar de maneira descortês seus sonhos, suas investigações e seus discursos. Alguns persistiram nesse estado de espírito. Outros foram tomados, inflamados pela fé revolucionária. Gorki, por exemplo, logo se aproximou da revolução. Os soviéticos encomendaram a organização e o reitor da Casa dos Intelectuais. Esta casa, destinada a salvar a cultura russa da maré revolucionária, abrigou, alimentou e forneceu elementos de estudo e trabalho aos homens de ciência e aos homens de letras da Rússia. Gorki, dedicado à proteção dos sábios e artistas russos, tornou-se assim um dos colaboradores importantes do comissário de instrução pública Lunacharsky. Os dias de seca e escassez na região do Volga vieram. Uma colheita frustrada empobreceu totalmente e inesperadamente várias províncias russas, enfraquecidas e exauridas por longos anos de guerra e bloqueio. Muitos milhões de homens ficaram sem pão para o inverno. Gorki sentiu que seu dever era se mover e emocionar a humanidade com esta imensa tragédia. Ele solicitou a colaboração de Anatoly France, Gerardo Hauptmann, Bernard Shaw e outros grandes artistas. Deixou a Rússia, mais distante e mais estrangeira do que nunca, para falar de perto com a Europa. Mas ele não era mais o vagabundo vigoroso, o nômade forte de outros tempos. Sua velha tuberculose o agrediu na estrada, o que obrigou a parar na Alemanha e a se recolher em um sanatório. Um grande europeu, o sábio e explorador Nansen, percorreu a Europa exigindo ajuda para as províncias famintas. Nansen falou em Londres, em Paris, em Roma. Ele disse sob a garantia de sua palavra insuspeita e apolítica, que não se tratava de uma responsabilidade, de comunismo, mas de um flagelo, de um cataclismo, de um infortúnio. A Rússia, bloqueada e isolada, não conseguiu salvar todos os seus famintos. Não havia tempo a perder. O inverno estava se aproximando, não socorrê-los imediatamente era abandoná-los até a morte. Muitos espíritos generosos responderam por esta chamada. As massas trabalhadoras deram seu pouco dinheiro. Mas o momento não foi favorável à caridade e à filantropia. O ambiente ocidental estava cheio de rancor e raiva contra a Rússia. A grande imprensa europeia concordou com a campanha de Nansen como um favor desanimado. Os estados europeus, dessensibilizados, envenenados pela paixão, não ficaram consternados com o infortúnio russo. O alívio não foi proporcional à magnitude do mesmo. Vários milhões de homens foram salvos, mas vários outros milhões morreram. Gorki, afligido por esta tragédia, excomungou a crueldade da Europa e profetizou o fim da civilização europeia.
O mundo, disse ele, acaba de confirmar um enfraquecimento da sensibilidade moral da Europa. Esse enfraquecimento é um sintoma da decadência e degeneração do mundo ocidental. A civilização europeia não era apenas respeitável por sua riqueza técnica e material, mas também por sua riqueza moral. Ambas as forças conferiram autoridade e prestígio ao Oriente. A Europa retrocedeu e nada defende a civilização europeia dos assaltos da barbárie. Gorky ouve uma voz subconsciente interna que anuncia a ruína da Europa. Essa mesma voz aponta para o camponês como um inimigo implacável e fatal da Revolução Russa. Esta é uma obra do proletariado urbano e da ideologia socialista, essencialmente urbana também. Segundo ele, os camponeses sustentaram a revolução porque ela lhes deu a posse da terra. Mas outros capítulos de seu programa não são igualmente inteligíveis para a mentalidade e interesse agrário. Gorky se desespera porque a psique egoísta e sórdida do camponês passará a ser assimilada à ideologia do trabalhador urbano. A cidade é o assento, é o lar da civilização e de suas criações. A cidade é a própria civilização. A psique do homem da cidade é mais altruísta e mais desinteressada que a do homem do campo. Isso é observado não apenas nas massas camponesas, mas também na aristocracia camponesa. O temperamento do proprietário agrário é muito menos elástico, menos ágil e menos compreensivo que o do latifundiário industrial. Os magnatas do campo estão sempre na extrema-direita. Os magnatas dos bancos e da indústria preferem uma posição centrista e tendem ao pacto e compromisso com a revolução. A cidade adapta o homem ao coletivismo. O campo estimula bravamente seu individualismo. E por essa razão, a última batalha entre o individualismo e o socialismo será travada, talvez, entre a cidade e o campo. Vários estadistas europeus compartilham, implicitamente, da preocupação de Gorky. Kai Laux, por exemplo, olha com preocupação e apreensão para a tendência dos camponeses da Europa Central em se tornarem independentes do industrialismo urbano. A pequena indústria rural ressurgiu na Hungria. O camponês volta a girar a lã e a forjar sua ferramenta. Intentem fazer renascer uma economia medieval, uma economia primitiva. A intuição, a visão de Gorky coincide com a constatação, com a verificação do homem da ciência. Falei com Gorky sobre isso e outras coisas em dezembro de 1922 no Neue Sanatorium, em Sarov OST. Seu alojamento estava fechado a todas as visitas estranhas, a todas as visitas incomuns. Mas Maria Feodorovna, a esposa de Gorky, abriu as portas para mim. Gorky falava apenas russo. Maria Feodorovna falava alemão, francês, inglês, italiano. Naquela época, Gorky escrevia o 3º volume de sua autobiografia. E eu estava começando um livro sobre homens russos. Homens russos. Sim, homens que vi na Rússia, homens que conheci, não homens famosos, mas homens interessantes. Eu questionei Gorky sobre suas relações com o bolchevismo. Alguns jornais alegaram que Gorky estava divorciado de seus líderes. Gorky negou esta notícia para mim. Ele pretendia voltar para a Rússia em breve. Suas relações com os soviéticos eram boas, eram normais. Há algo em Gorky de um velho vagabundo, algo de um velho peregrino, seus olhos penetrantes, suas mãos rústicas, sua estatura ligeiramente curvada, seus bigodes tártaros. Gorky não é fisicamente um homem metropolitano, é, ao contrário, um homem rural e camponês. Mas ele não tem uma alma patriarcal e asiática como Tolstói. Tolstói pregou um comunismo camponês e cristão. Gorky admira, ama e respeita as máquinas, a técnica, a ciência ocidental, todas as coisas que enojaram o misticismo de Tolstói. Este eslavo, este vagabundo é, obscura e subconscientemente, um devoto, um defensor, um amante do Ocidente e de sua civilização. E, sob as árvores de Sarov OST, onde os rumores da Revolução Comunista não chegaram ou os terrores da reação fascista, seus olhos doentes e visionários, alucinados, viram a angústia se aproximando do tramonto e da morte de uma civilização maravilhosa. Do livro La Escena Contemporânea, de 1925. Escrito por José Carlos Mariátegui. Traduzido por F. Fernandes. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite o novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.